A central de vendas exclusiva do CT Segurança você já conhece. Um fabricante por 15 dias com uma oportunidade imperdível. Então, e esse mês a gente está aqui com a Access Run, mas presta atenção porque além de tudo isso, tem mais ainda. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Donato Cardoso e vim aqui contar para vocês uma super novidade da Access Run, a nossa primeira corrida de vendas. Uma corrida diferente, onde todo mundo pode chegar em primeiro lugar. E vai acontecer de 1º de outubro a 31 de dezembro. Aquele que atingir 50 contas Access Run ganhará em dinheiro uma bonificação de R$10 mil. Atingindo 25 contas, você poderá ganhar R$5 mil em dinheiro e 10 contas R$2.500 em dinheiro. E além disso, você pode garantir uma receita recorrente. É isso mesmo, mensalmente uma receita recorrente de até R$13 mil. Garanta sua independência financeira e venha correr junto conosco. Encontro todos vocês na linha de chegada. Um forte abraço e até lá. Composta desse equipamento OTS capaz de reconhecer smartphones e smart cards sem necessidade de seleção de portas ou pareamento. Também não depende de infraestrutura, nem de placas controladoras, nem de grandes servidores. Junto com a Access Run, nós também entregamos um aplicativo mobile capaz de enviar e receber convites, fazer reservas de espaços, receber pushes de notificações de todos os seus convidados, com funções de pânico, relatórios em real time e outras séries de vantagens. Além de tudo isso, nós também entregamos uma plataforma chamada Admin, onde os administradores dos espaços, como condomínios, empresas, coworkings, podem configurar e gerenciar todas as suas regras de negócios de acesso, personalizar os convites que serão enviados pelos seus usuários, configurar os seus espaços como controle de capacidade, todas as questões sanitárias relacionadas ao Covid, assembleia virtual, controle de correspondências, recados, envios automatizados de e-mails, de pushes, enfim, uma plataforma muito completa. E para que tudo isso funcione, a gente também entrega para você, distribuidores e integradores, uma plataforma Manager, onde você pode gerenciar todas as suas contas, ativá-las, desativá-las, ver os status dos seus equipamentos, como o seu cliente está funcionando, se há necessidade de alguma intervenção técnica, seja bem-vindo ao mundo Access Run. E lá atrás. Pessoal, boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí a esse canal, que sempre está trazendo informações para vocês, sempre está buscando compartilhar informações das pessoas, e eu acho isso muito legal, eu tenho aprendido muito apresentando esse canal, e hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais, né? Trouxe aqui para falar com vocês aí a Lucimar, o Ivan. Boa noite, Lucimar, boa noite, Ivan. Boa noite. Um assunto muito legal, que é telemetria via RedCam. É um assunto que pode agregar muito valor a uma empresa e facilitar muito a vida da gente, né? E trazer uma coisa mais profissionalizada do que você ficar sensoriando o carro todo lá com fiozinhos e tal, essas coisas, né? Então, vamos lá, se apresenta, Lucimar, Ivan. Lucimar, por favor. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Juliano, primeiro, muito obrigado. Obrigada para o pessoal da CT Segurança, muito obrigada pelo convite. Eu, mais uma vez, falando de informação, que acho que é a minha grande paixão, é essa de levar a informação de maneira organizada. Nós somos da Newtek, o Ivan vai estar com vocês, que é o engenheiro responsável pelo nosso trabalho, e é um prazer imenso. Espero que a gente consiga desmistificar essas 3 letrinhas que todo mundo diz que é impossível, e não é impossível. É só mais uma ferramenta e um meio de adquirir informação de maneira mais precisa. E nós estamos aqui para isso, espero poder colaborar. Com certeza. Olá, pessoal, Ivan. boa noite, tudo bem? Pessoal, muito prazer. Como a Lu disse, eu trabalho em engenharia da Newtek, minha formação é engenharia mecatrônica, e há 2 anos e pouquinho, né, Lu? Estou trabalhando junto e realmente a gente evoluiu bastante nessas 3 letrinhas que é a RedCam. A gente conseguiu evoluir bastante e veio compartilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo trabalhando com a telemetria CAM. Obrigado pelo convite, Juliano. É um prazer. Prazer é nosso. E vamos aí, pessoal, vamos tentar arrancar o máximo de informação desse pessoal aí. São especialistas na área, trabalham há muito tempo nessa situação de telemetria RedCam, tá? É um assunto que eu gosto muito, né? E eu tenho certeza que hoje eu vou aprender mais um pouquinho. Eu conheço um pouquinho de nada, eu acho que eu vou conseguir levar essa live até bem. Mas eu pretendo também adquirir bastante conhecimento aqui, né? Então, a primeira pergunta, né? A pergunta célebre que eu faço sempre, né? É esse slidezinho aqui, tá? CAM, o que é a RedCam? E fala um pouquinho do histórico da tecnologia para nós, o Ivan.
Beleza, vamos lá. Juliano, o histórico da Redcam a gente pode trazer um pouquinho lá atrás. Quem trouxe a Redcam, quem inventou a Redcam foi o Robert Bosch, que a gente conhece muito das empresas Bosch, lá em 1980, na década de 80. Então, ele trouxe justamente pela necessidade, uma coisa que a gente vai aprofundar um pouquinho, de agregar todos os sensores, todos os periféricos, conforme a eletrônica dos veículos foi crescendo, a necessidade de automatizar, de ter processos dentro do veículo, que a gente agregar segurança, agregar automação, trazer sensores, os motores foram evoluindo, a gente teve a injeção eletrônica, isso tudo gerou uma demanda muito grande de sensores dentro do veículo. Então, existiu uma necessidade de comunicação dentro do veículo desses sensores, de computadores de bordo. Então, foi lá atrás, em 80, que ele criou, sem saber que hoje seria tão utilizada, né? Mas, falando comercialmente, a partir de 2009, a gente tem a utilização nos veículos comerciais de fabricação. Aqui no Brasil, a gente nota que isso chega em torno de 2010, 2011. Então, a gente já tem veículos presentes com Redcam, muito pela chegada da injeção eletrônica que trouxe junto esse material, esse barramento de dados. E lá atrás a gente pode ter algumas características, até contextualizando o que é a Redcam, de onde ela veio, qual foi a evolução dela. A gente pode lembrar que antes da Redcam, existe, para quem conhece um pouquinho de eletrônica, da RS-232, RS-485, que é bem semelhante, que é um barramento multimestre, ou seja, vários computadores podem falar na mesma rede. Traduzindo, são 2 fios em que vários computadores dentro do veículo trafegam dados. Então, isso favoreceu muito, porque cada sensor teria, os 2, 3 fios. Com isso, com 2 fios, um par trançado, a gente tem vários dados trafegando por segundo. Então, a gente consegue trafegar esses dados com velocidade muito alta e, principalmente, trazendo uma confiabilidade bem alta. Isso lá atrás surgiu, primeiro com um protocolo que a gente chama de 11 bits, que é a identificação dessas mensagens, que até a gente vai comentar um pouquinho lá na frente, que é uma CAN tipo A, e logo depois isso foi aumentando o número de mensagens, o número de dados para trafegar, e isso cresceu muito, veio a CAN tipo B, todas as duas 2.0, em que eu tenho 29 bits, que eu já consigo trafegar. Na outra, que era só até 2048 tipos de mensagem, foi para 537 milhões de mensagens. Então, evoluiu muito. E nas suas velocidades, hoje, que a gente vê no mercado, que usuais de 125, 250 e 500 e até 1 mega de transferência de dados. Então, a gente vê essas diferenças de protocolo, que saiu de uma rede 485 e virou uma Redcam. Assim nasceu a Redcam, que hoje a gente utiliza para telemetria, que trafega todas essas informações tão ricas para a nossa telemetria. Isso que eu acho importante, que a Redcam trouxe muita riqueza de dados e a gente tem que aprender a usar justamente essa ferramenta para que, de forma simples, né? Porque a gente consegue arrancar essa informação de forma muito simples, né? Mas vamos lá. Posso fazer uma parte? Claro. Quero fazer uma parte. Trabalhar com o Ivan, trabalhar com engenheiros, eu não sou engenheira, eu gosto de dados e eu gosto de gestão. Trabalhar com o Ivan e trabalhar o dia inteiro com gente que fala bits e bytes é um grande desafio para mim. E eu escuto e fico pensando que isso é um bicho de 7 cabeças, e o Ivan tá aí, pode dizer, muitas vezes eu falo para ele assim: Ivan, me responde de forma simples. Ivan, me perdoe se eu estou te fazendo uma pergunta ignorante, mas ignorante no sentido de não ofensivo, mas ignorante porque eu ignoro o assunto. Então, me responde dessa maneira. Quando ele diz assim, mas tem o curso da Bosch, tem esse curso, tem aquele curso, eu acho tudo isso genial, mas chega para mim como um bicho de 7 cabeças. E eu leio, né, do lado de cá, como quem visita cliente, entende de pessoas, gosta de gente, eu leio da seguinte forma: o mundo é cada vez mais informação. Desde pequena eu venho vindo nisso, e agora eu acho que a pandemia acelerou demais. A gente tem muita informação.
e eu fico tentando departamentalizar nas gavetinhas para que servem essas informações. Eu acho que esse é o grande fundamental, e a Redecam é uma ferramenta para você ter uma informação mais precisa. E para que ficar sensorizando o carro se você pode ter através da Redecam? E isso é muito importante, isso que o Ivan está dizendo, porque quando a gente pluga e recebe informação e identifica a informação, e sabe gerenciar e sabe o que fazer com aquilo, você tem a resposta, e aí você tem o casamento com o seu cliente. Eu vou trazer isso um pouco no final, mas queria contextualizar, porque o Ivan começa a falar e eu penso assim, não entendi nada. mas eu entendi, porque eu sei o que ele está querendo dizer, e acho que deve ser um pouco isso que passa na cabeça de algumas das pessoas que estão aí assistindo, embora alguns conheçam, mas deve ser um pouco isso. Então, segue lá. Vamos até a palavra com você, Lucimar. E já vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Pense fora da caixa, né? Comecei antes. Por que eu devo ter a Redecam no meu portfólio de produtos, né? Por que eu devo trazer essa coisa tão rica para dentro da minha empresa? Explica para nós. Eu penso da seguinte forma, acho que voltando no tema de que a informação é cada vez mais rápida, a tecnologia chegou, e esse é um assunto que a gente não tem como... A gente pode sentar em família, com os amigos, com o companheiro, com a companheira, a gente pode sentar para discutir sobre isso, até onde essa quantidade de informação é produtiva para nós. Mas ela existe, não tem como retroagir a isso. E com a pandemia ela aumentou. E só se fala de 2G, 3G, 4G, 5G, LoRa, Sigfox, ou seja, isso é conectividade. Cada vez mais a gente está falando de ligar pessoas e de ligar informação. Se fala de IoT, tudo vai estar ligado. Quando a gente pensa nisso, eu não consigo deixar de pensar assim, qual é a melhor maneira para ter essas informações. Eu não tenho dúvida que no quesito automotivo, ou mesmo máquinas, na gestão de frota, é fundamental que essa informação venha de forma correta, porque senão você está fazendo uma gestão e passando uma informação errada. Eu não acredito que seja possível não ter no portfólio as informações através da Redecam, porque você não sabe o tipo de cliente que você vai visitar. Nós não vendemos para cliente final, a gente vende direto para vocês que fazem a prestação de serviço, e quando eu pergunto para o prestador de serviço que tipo de cliente você vai visitar, que gestor de frota você vai enfrentar, que pode ser um gestor de frota profissional, pode ser um gestor de frota não tão bem formado, pode ser o dono de uma empresa que faz a própria gestão. E ele faz gestão de quê? Ele faz gestão de dados, porque não se faz mais gestão sem dados. Então, ele faz gestão de dados e ele quer aprender com isso cada vez mais. Ele quer ter relatórios, ele quer ter um painel de controle, que as pessoas chamam de dashboard, mas nada mais é do que a tradução de painel de controle, ele quer ter um controle daquilo que ele consome, como ele poderia fazer melhor, como ele poderia fazer com que uma viagem funcionasse melhor ponto a ponto, no durante da viagem ou na entrega, dependendo da gestão. Acho que a CAM é fundamental para dar todos esses dados, o Ivan vai passar isso com vocês, porque cada vez mais eu pergunto, posso pegar por CAM? Posso pegar por CAM? Posso pegar por CAM? E pode-se pegar por CAM. Então, tudo que eu posso pegar por CAM, porque está plugado e vem real, vem do carro, para mim, quando ele fala de Redecam, eu penso naquele diagnóstico da concessionária que eles colocam ali, passa toda a leitura, um scanner do carro. Quando ele fala de Redecam, eu entendo que é isso que está acontecendo em cada um dos ativos móveis, seja carro, seja máquina, seja pesado, seja leve, em cada um deles, e com esta informação se toma a decisão mais acertada. Eu acho que a explicação é bem simples. O duro é a parte do Ivan que ele vai explicar agora, que é como chegar nesses dados. Eu tenho uma filosofia com eles aqui, acho que principalmente por ser mulher, eu acabei sofrendo um pouco nesse meio, que eu sei muito bem o que eu vendo e para que eu vendo. Agora, como se faz, que é o do meio, eu sei o que e o para quê. O como é o pessoal da engenharia, vocês estão com o Ivan aí, que vai explicar isso para vocês. Independente do equipamento que seja utilizado, eu acho que nós estamos para passar conteúdo, nós estamos falando de Redecam. E os equipamentos que têm Redecam estão disponíveis no mercado, aí é saber usar. É isso aí, são vários equipamentos.
A Newtek é fabricante, mas tem outros equipamentos no mercado. Inclusive, tem vários amigos que fabricam equipamentos que estão no mercado, que estão aqui assistindo hoje a live. A gente aqui é tudo uma família. Sim, nós somos exatamente, nós somos amigos e nem todo mundo gosta de comprar conosco, compra em outro local, às vezes considera preço, sempre considera preço, em outros momentos considera suporte, em outros momentos considera confiabilidade. A gente não compra o que não quer, né? A gente não compra o que não precisa, a gente compra o que precisa, o que quer, e é um conjunto de coisas que eu acho que passa pela confiabilidade, seja da empresa. Nós estamos falando aqui não de CPF para CPF, mas de CNPJ para CNPJ. E aí, o importante é ter confiança, mas o dado, a CAN é a mesma, seja a minha, seja a dos demais. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu corro risco de esquecer alguém que tem a rede CAN, mas o Juliano pode dizer os equipamentos. Não vou falar o nome de ninguém. Mas eu corro o risco de esquecer alguém, aí pronto. Mas acho que o meio, a CAN é uma ferramenta, na minha leitura, Ivan me corrija, mas para mim a CAN é um meio de onde se obtém informações de maneira precisa. E de maneira a dar menos problemas na hora da instalação ou do suporte, porque eu fico imaginando vários sensores separados dentro do carro e esse negócio dando problema. Então, acho que se a gente consegue centralizar em um só, resolve a questão. Inclusive, eu até coloquei aqui um slide aqui agora, que fala justamente sobre isso. São vários sensores espalhados pelo carro, já presentes no carro, inclusive, né? Então, se você vai sensorizar... Agora, deixa eu intrometer um pouquinho, né, Ivan? Se você vai sensorizar sem a CAN, você tem que puxar fio de cada sensor e ligar no rastreador. E, às vezes, o rastreador tem um limite de entradas, né? E você tem que conhecer mais a fundo o sensor, tem que pegar a datasheet do sensor e ver qual que é a saída dele em relação à grandeza que você está medindo. Então, gera uma complexidade muito grande quando o dado já está presente prontinho lá na rede CAN com 2 fios. É só recolher esse dado. Não é isso, Ivan? Exatamente, aí, eu queria que você até comentasse um pouquinho mais aí do que eu comentei. Não, com certeza, você está correto. É exatamente isso. Você pensa que, imagina a quantidade de dados. A gente vai comentar logo sobre os dados que a gente tem interesse para uma telemetria CAN eficiente. Você imagina a quantidade de sensores que a gente tem no veículo para pegar esses dados, sendo bem superficial: pedal do acelerador, RPM, velocidade, nível de combustível. Só aí já deu 4, 5 sensores. Então, a quantidade de entradas que a gente teria que ter no nosso equipamento. Então, exatamente a rede CAN, não só para ganhar confiabilidade, permitir a tecnologia do veículo, mas veio para facilitar a nossa vida. Porque você imagina não só capturar isso, o custo do hardware, que também teria que ser um pouco mais alto pelo número de portas, e também a calibração. Então, você dependeria de entradas analógicas, teria uma calibração de protocolos para fazer a compatibilidade dos sensores com as leituras. Você conhece bem de hardware e sabe que isso é um ponto que é determinante mesmo e é complexo, porque a gente fala de sensores de outros fabricantes, informações que o fabricante não passa. Então, realmente, a CAN, por esse lado, feito um trabalho bem feito no começo, capturou os dados, dali para frente é tratar isso dentro do equipamento. Então, falando um pouquinho do qual que diferenciaria, o que a gente consegue agregar de tecnologia nessa coleta de dados. Com muitos sensores presentes no veículo, a gente tem vários computadores que controlam cada uma desses sensores, a leitura desses dados. Então, todos esses sensores, eles reportam esses dados dentro de uma ECU, ou seja, aquelas entradas digitais e analógicas, em vez de estar presente no nosso equipamento, agora ela está presente em cada computador do veículo. Ou seja, o computador do veículo que tem as entradas disponíveis para aqueles sensores. Inclusive, ele tem lógicas internas de segurança para saber se aquele sensor está funcionando bem, se aquele sensor está dando informação confiável. Então, isso tudo já está feito, já está implementado a nível de hardware e software embarcado do próprio veículo. Por isso que a Lucimar comentou que a gente consegue fazer a telemetria com precisão e confiabilidade desses dados, porque por trás disso já existe uma engenharia da própria montadora que disponibiliza esse dado que está presente na rede CAN de uma forma precisa
e que a gente pode confiar que tem informação ali bem com a confiabilidade alta. Falando de dados de sensores, a gente tem aqui até na imagem que o Juliano colocou, ainda tá vários sensores espalhados. Oi? A imagem ainda está aí presente. Isso. A gente tem aqui vários sensores digitais e analógicos. Então, por exemplo, a gente tem sensores de nível de combustível, de rotação do motor, de ângulo da direção, de torque. Isso tudo, hoje eles se comunicam, as ECUs se falam entre si. Então, a gente vai ver, inclusive, até se você quiser passar o próximo slide, Juliano, acho que tem um pouquinho dessa comunicação. Tem os tipos de campo. E você pode passar mais um, depois a gente volta nesse? Exatamente, depois a gente volta um. Só para a gente fechar um pouquinho do hardware, depois a gente sobe para o protocolo. Então, o que acontece? Todas essas ECUs, todos esses computadores, eles estão ligados apenas por 2 fios, o que é o chamado de CAN high e CAN low. Esses 2 fios são um par trançado, justamente trançado para garantir que qualquer sinal externo que venha a causar qualquer interferência, qualquer campo magnético que estiver próximo ao fio, ele tem uma interferência nos 2, ele é um barramento diferencial, ou seja, se tiver uma oscilação desse sinal, terá nos 2. Ele tem também, a gente pode considerar também que ele tem a arbitrariedade desses dados. Então, o que acontece? Se uma ECU está falando, outra ECU vai falar, existe uma prioridade entre elas para que uma só fale quando a outra acabar de falar. Então, o que seria isso, uma ECU falar com a outra? Elas se conversam como falam português? Não bem assim. Seria mais a linguagem de bits e bytes deles dentro do protocolo da CAN. Então, aqui a gente pode considerar nessa imagem aqui, que cada um desses ícones, a ECU que realmente controla o computador do motor, nós temos um outro computador que controla o câmbio, ar-condicionado, airbag, ABS, todas elas se comunicam na mesma rede. Então, existem pacotes de requisição que uma ECU envia para a outra, falando que precisa de tal informação. Por exemplo, o câmbio, a gente tem um câmbio automático, um câmbio automatizado. Ele vai perguntar para o motor qual rotação que o motor está, para saber que hora ele tem que trocar de marcha. O ABS vai saber o status das rodas, e vai saber também a rotação e qual marcha está, como que está o câmbio, para poder atuar. Então, isso tudo funciona como um ecossistema muito bem feito, em que tem que ser trabalhado com as informações com altíssima velocidade, para que a gente tenha um sistema de airbag e ABS com segurança, um sistema de frenagem com confiabilidade, isso tudo trafegando nesse barramento. Por isso que a gente tem essa confiabilidade tão grande em cima desse barramento CAN. E todas essas informações que essas ECUs, esses computadores estão conversando, elas estão falando em cima de um protocolo. Agora você pode voltar o outro, Júlio, por favor? Obrigado. Então, essa linguagem que eles estão falando, mais um, para frente. Isso, obrigado. Então, essa linguagem da comunicação entre essas ECUs, esses computadores, é o que a gente chama de protocolo. O protocolo ele é baseado numa norma. Essa norma, igual, por exemplo, uma delas é a 1939. Além de falar sobre o protocolo de dados, existe algumas camadas que ela fala sobre protocolo de rede também. Então, ela vai falar para o fabricante para Mercedes, para Volkswagen, quando está fabricando, para Bosch, quando está fabricando uma ECU, para Marelli, quando está fabricando uma ECU, qual tem que ser as especificações dos cabos, do circuito para receber, de nível de ruído, isso tudo tem especificado dentro desse protocolo. Aí a gente tem a camada de rede, depois a camada de protocolo de dados, que é onde é que a gente entra, que são essa troca de informações. A gente tem, por exemplo, o 1939, que é muito conhecido, que fala sobre dados da rede CAN de veículos pesados. É um protocolo de 29 bits, é uma CAN 2.0 tipo B, em que é tão famosa porque ela houve uma conferência em, se não me engano, 2012, se não me engano, entre Volkswagen, MAN, Scania, Volvo, DAF, a Renault, que é europeia, e Iveco, em que eles padronizaram um formato de dados, justamente para facilitar diagnóstico e telemetria. Foi quando surgiu o J1939 FMS, que é tão utilizado na
telemetria hoje. Ou seja, Então, Ivan, 1939 é a rede CAN que tem dados padronizados, ou seja, eu sei onde é que está o dado ali, né? Onde eu vou recolher esse dado. Perfeitamente. Exatamente. E não Isso. tem mudança? Tem mudança? Aí o que acontece? Dentro dessa rede, desse protocolo, exatamente como você disse, a gente tem padronizado esse formato dos dados, porém a gente tem as PGNs proprietárias também. Então, as montadoras têm faixas de PGNs proprietárias para trabalhar com esses dados, como também elas, às vezes, trabalham alterando a forma de conversão do dado, não trafegam, às vezes, apenas no PGN. Então, foi uma tentativa de padronizar, que muito desse dado, por exemplo, rotação, odômetro, muito caminha por esse caminho ainda hoje. Ainda se manteve para isso. Algumas saíram um pouco fora desse padrão. E outras não entraram nessa conferência no FMS, que foi, por exemplo, Mercedes. Então, ela não entrou, que inclusive é uma rede de 11 bits. Aí a gente tem, por exemplo, aqui até que a gente citou, o 1708. 1708 é uma rede 485 que foi precursora da CAN que a gente tem hoje. Então, ela tem um protocolo de dados também em cima dela, e a gente também tem as redes de 11 bits ISO, que a gente colocou aqui, que é muito utilizado em veículos leves, veículos de passeio, que a gente tem a gente pode conseguir dados por requisição, pegar o broadcast das redes, e muito do que a gente faz, pode até passar agora, Juliano, por favor. Mais um? Mais um. É que você não explicou ainda o que é PGN, você está falando aí o que é. Não. Então, eu tô daqui, gente, eu já ouvi o Ivan me explicar isso 100 vezes. Eu tô daqui cheia de perguntas. Pode fazer. Eu não consigo ler as perguntas no chat, porque está correndo muito rápido. Todo mundo está comentando ao mesmo tempo. Eu não sei nem quem está no chat, porque eu não sei, né? Eu não consigo visualizar daqui. Mas, Ivan, eu vou de novo traduzir da minha forma ignorante de ser, mas eu preciso perguntar. Quando você fala de rede CAN e protocolo, é como se você estivesse falando que cada um fala uma língua. Então, o protocolo seria uma linguagem, uma língua. Eu vou lá e pergunto a informação. Os equipamentos vão lá e perguntam e o carro responde. O veículo responde. Estou certo? Hoje, uma das opções é realmente perguntar e o veículo responder. Hoje, o mais usual é escutar o que o veículo está conversando, porque essas informações já estão trafegando. Então, eu não preciso perguntar, tá? Eu plugo lá e ele começa a me falar um monte de coisa, que tudo aquilo que está lá no carro, parte pode me interessar, parte não. Mas aí, essa separação é feita por quem? Do que me interessa, do que não me interessa. Isso, exatamente no momento em que a gente conectou o equipamento ali para fazer a telemetria CAN, a gente vai direcionar quais os dados que a gente quer capturar. É aí que entra, Juliano, as PGNs. Para separar, identificar esses dados, quando foi feito o protocolo, quando se pensou na CAN, de como identificar essas mensagens, foram criadas as PGNs. As PGNs são os parâmetros de grupos de mensagem. Ou seja, num PGN, eu vou saber quais SPNs, que são os parâmetros realmente que eu vou ler, que é um RPM, o pedal do acelerador, embreagem, que vai estar presente naquele parâmetro de dados, naquele grupo de dados. Então, numa CAN, eu tenho, por exemplo, 30, 40, 50 PGNs. E lá dentro desse PGN, eu posso ter até 8 bytes trafegando informações. E essa informação pode estar em 1 byte só, ou em 2, 3, 4, ou inclusive, se for maior do que 8 bytes, eu posso ter mais de uma mensagem trafegando a mesma informação. Então, mas o padrão é sempre trabalhar com 8 bytes trafegando em cada PGN, ou menos. Então, é nessa hora que a telemetria entra, escolhendo quais as PGNs que a gente vai capturar cada tipo de dado, e sabendo onde é que está esse dado para a gente capturar. Esse dado, ele é salvo dentro dessas PGNs, trafegado dentro dessas PGNs, e ali tem um valor em byte, um byte hexadecimal. Para converter isso para o equipamento de telemetria ler, o que ele fala? A gente fala qual que é o parâmetro que a gente quer capturar, qual que é o byte que a gente quer capturar e qual o fator de conversão. É aí que traduz o dado da rede CAN em informação real nossa. É aí que vai sair do byte lá que está trafegando dentro do protocolo, dentro da rede, e vai virar informação legível nossa, um RPM, uma velocidade, um nível do tanque.
exatamente dessa forma que a gente traduz o protocolo para o nosso mundo. Legal. Dentro do PGN que a gente transfere... Eu também tinha outra pergunta, mas mais, Juliano. Imagine quem está assistindo. Deixa eu tentar fazer um resumo aqui para ver se eu entendi bem. É o seguinte, as PGNs são as caixinhas onde estão os dados, certo? E houve uma reunião e decidiram que a J1939, entre várias empresas, iam ter PGNs com dados certinho. Tipo assim, a PGN é o número 1, hipoteticamente falando, é a PGN número 1. Aqui está a posição do pedal do acelerador, a PGN número 2. Aqui está o RPM do motor, a PGN número 3. Então, na J1939, tem os números de PGNs com as posições corretas de cada dado. É isso, Ivan? Isso, dentro da norma da 1939-71, a gente tem essa padronização. E dentro do FMS, essa padronização entre as montadoras. Exatamente isso. Então, isso torna as coisas mais fáceis para você filtrar. Com certeza. Aí, você coloca um rastreador, e esse rastreador, ele é capaz de filtrar essas PGNs que eu desejo. Eu desejo aceleração, eu desejo o RPM, eu desejo talvez o consumo de combustível, se tiver, e eu consigo filtrar essas informações e mandar para o relatório. Normalmente não tem, né? Exatamente, isso mesmo. Ele vai filtrar, vai mandar para um relatório, inclusive até consolidar. A gente pode, por exemplo, trabalhar lá dentro, fazendo faixa de RPM, trabalhando com estatísticas de consumo, faixas de condução, isso tudo dentro do equipamento com inteligência embarcada. Exatamente isso. Ivan, eu tenho uma pergunta. Você usou um termo que é o fator de conversão. Toda a informação que vem do carro tem que usar esse fator de conversão ou somente aquela que é protocolo proprietário? Não, geralmente, grande parte delas tem esse fator de conversão. Porque automático? No mínimo para hexadecimal, de hexadecimal para decimal. E alguns eu tenho que multiplicar um valor, dividir por algum valor, subtrair algum valor, exatamente porque imagine que a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando em bases numéricas, por exemplo, hexadecimal, a gente tem de 0 a 15, 0 a 16, e no decimal a gente tem de 0 a 10. Então, a gente tem faixas de valores diferentes, e para representar, por exemplo, um nível de tanque de combustível, eu tenho, para representar com precisão, lá no hexadecimal, a gente não tem casa de vírgula. Então, eu coloco um fator de multiplicação, por exemplo, para ter um ganho, e depois, na hora de ler, eu divido para ter esse fator convertido novamente. Então, se a gente sempre trabalha com números inteiros na rede CAN. Por isso... Nós estamos falando daquela aulinha de matemática que ficava convertendo os números, tira o zero, tcharanana. Isso, exatamente. A Renata fez uma pergunta aqui para nós. Esquerda. A Renata fez uma pergunta aqui para nós, ó. Por que existem vários... por que veículos possuem mais de uma rede CAN? O Jair também fez essa mesma pergunta, tá? Jair Silva, tal. As pessoas estão com dúvidas. Por que nesse desenho, inclusive, que está na tela, a rede CAN está representada por um barramento só, né? Mas por que veículos possuem vários barramentos de rede CAN, né? A MCU lá, a central lá, a centralina que eles falam, né? Saem vários barramentos para vários locais, né? São separados esses barramentos? Exatamente, uma boa pergunta, Juliano. Existem várias redes, não só redes CANs, porém outras redes dentro do veículo. Existe outras redes LIN, outros barramentos de dados, porque você imagina o seguinte, eu tenho informações vitais que eu trafego entre, por exemplo, câmbio, motor e o ABS e airbag, que são informações vitais para o veículo, que é uma questão de segurança. Então, essas informações eu tenho que trafegar com uma taxa muito alta. Então, o que vai acontecer? Eu preciso ter uma velocidade de milissegundos transferindo essas mensagens em um barramento CAN. Agora, por exemplo, o nível de combustível, o odômetro do veículo, outros dados, se a porta do motorista está aberta, por exemplo, até um dos dados que eu peguei outro dia, percentual do vidro do passageiro, do motorista, esses dados não são tão vitais, eles podem ser, se eu enviar uma mensagem dessa a cada 1 segundo, não vou ter problema nenhum. Se eu deixar de saber 1 segundo para o outro qual foi o nível do tanque do combustível, não vai ter nenhuma diferença. Então, eu posso trafegar numa rede com velocidade mais baixa.
Então, por isso que essas redes são divididas, inclusive para setorizar também, porque nessa rede vital, eu não posso ter tanta interferência, tantas falhas, mas essas informações também são duplicadas. Para efeito de telemetria, acontece de eu ter velocidade nas duas redes. Então, existe um gateway na rede em que essas informações chegam e podem ser transferidas, por exemplo, para a tomada OBD ou para o painel, entendeu? Que unifica todas as redes. Então, é interessante mesmo. O Silmar perguntou uma coisa interessante aqui, ó. Como consigo saber qual PGN passa tal informação? Ou então, como consigo o manual do protocolo J1939? Eu acho que esse protocolo tem na rede, né? Facinho aí na internet. Sim, tem. O J1939 é uma norma da SAE, a Sociedade Automotiva, e é uma norma que é comprada, mas como é uma norma que já está tão divulgada, muitos compraram e divulgaram na rede. Então, ela já está, bem dizer, domínio público. Mas é uma norma. Entendi. O Rafael perguntou, é preciso fazer requisição da informação ou ela pode ser somente, entre aspas, escutada? Não, é possível sim. Você respondeu isso, né? Existe dessas duas formas. Eu posso trabalhar escutando o broadcast da rede, ou seja, escutando a conversa entre as ECUs, ou também requisitar um dado. É o que é muito utilizado em veículo LED. Eu tenho o que é chamado, são os PIDs da rede, em que são dados padronizados também, em que eu consulto, por exemplo, o nível de combustível, o RPM, e as ECUs, os computadores nos devolvem esses dados. É possível sim. Muito legal, hein? Muita informação aqui. O pessoal Não, e perguntas boas, bem legal. Pessoal, dá uma curtidinha aí na nossa live. A gente está com 100 pessoas assistindo e a gente está com pouca curtida aí. Vamos aumentar a relevância desse grupo de informação bem interessante que está tendo hoje aí. Tô achando bem legal aí. É muita informação. Eu tô aprendendo bastante aí também. E eu tô mas não se iluda. Amanhã você já esqueceu todos os nomes que ele usou. Não se iluda. Tem que trabalhar com isso todo dia. Então, essa live fica gravada. Se você quiser, você pode de novo, até aprender. Tá? Mas vamos lá. Dados fundamentais para a realização de telemetria, né? Quais são os dados, Ivan? Eu acho que isso vai de cliente para cliente. Às vezes o cliente ele quer uma situação, controlar uma determinada situação. Mas quais são os dados mais usados para a realização de telemetria? Por exemplo, a telemetria em si do motor e também eu consigo levantar algum comportamento do motorista com a RedCam, é isso? Legal. Eu acho que assim, Juliano, a gente trabalha 3 grandes bases importantes para a gente realizar uma telemetria hoje. São 3 grandes pilares. Uma telemetria focada na gestão da condução, outra focada na manutenção na saúde do veículo e outra na operação. Isso eu vejo para qualquer um dos setores, seja agrícola, utilities, ônibus, todos eles vão ter esses 3 pilares. Pegando nesses 3 pilares, primeiro pensando na operação junto com a condução, junto com a saúde do veículo. Eu tenho, por exemplo, a rotação do motor, que é um parâmetro importante, que a gente vai inferir o consumo de combustível, ou seja, não é um parâmetro diretamente, que vai dizer diretamente o consumo, porém é onde o condutor vai se basear para saber se ele está trabalhando no ponto ótimo do motor, no ponto em que eu tenho o melhor rendimento daquele motor, ponto de melhor torque. Então é um grande parâmetro para se basear, e também é um parâmetro de risco, porque se a gente tem ali uma zona amarela, se o cara trabalha na zona amarela, zona vermelha do motor ali de rotação, ele está com desgaste muito alto, além, esquecendo até do consumo, um desgaste muito alto desse motor, um desgaste do sistema todo, e com perigo até de causar um dano, uma quebra. Outros parâmetros interessantes quando a gente fala de manutenção, temperatura do motor, temperatura do óleo, outros parâmetros, a gente pega na transmissão, temperatura do óleo da transmissão. A gente também tem parâmetros que a gente pode inferir, que são, medir, são o nível do óleo do motor, se ele está abaixo do limite, o nível do líquido de arrefecimento, que é a água do motor, se está abaixo do limite também.
Então, são parâmetros interessantes quando você tem uma frota e não consegue acompanhar isso tão de perto. Quando a gente fala do sistema pneumático, a pressão do sistema pneumático, que também é um parâmetro de segurança, pois está trabalhando no sistema de frenagem do veículo. Aí a gente pega também, ainda no pilar manutenção, a tensão da bateria e o funcionamento do alternador, que vai falar que eu posso ter um SOS, uma parada ali, porque a tensão da bateria caiu muito, e eu posso ter uma parada desse veículo por falha na bateria, ou falha de não carregamento do alternador. Então, isso tudo são grandes parâmetros para a gente avaliar. Agora, parâmetros operacionais, e que também mesclam um pouco da condução. O consumo do veículo, geralmente a gente tem 3 tipos de consumo dentro da RedCam. O consumo total, que fala o consumo total da vida do veículo, ou seja, desde que ele foi ligado a primeira vez, quantos ml ele gastou desde o primeiro dia que foi ligado. Então, isso tudo a gente consegue consolidar e saber o consumo desse veículo na vida toda. O consumo instantâneo, relacionado com a velocidade em quilômetros por hora, em que a gente vai ter uma quilômetro por litro. Ali, o consumo relacionado com o relógio, com a hora, em que eu vou ter o ml hora. Então, isso tudo a gente consegue medir parâmetro operacional de condução. Eu acho que pegando esses parâmetros, esses grandes grupos e relacionando, também não adianta a gente pegar esses dados e não saber o que fazer com eles, em saber traduzir esses dados em informações. Então, a gente tem que consolidar isso para saber, por exemplo, distâncias de frenagem, saber como o nosso condutor está utilizando o freio, como o nosso condutor está utilizando o motor e o câmbio para troca de marchas, para aí a gente atuar com medidas de treinamento para melhorar isso, aumentar a durabilidade desses veículos e aumentar o tempo entre falhas. Aí a gente começa a trabalhar com esses dados de manutenção em uma manutenção preditiva, em que eu consigo trazer esses dados para dashboards e relatórios BIs, onde eu acompanho um parâmetro que está saindo fora da zona de limite e entrar numa correção dele antes que quebre o veículo, antes que eu tenha que fazer uma manutenção corretiva. Então, acho que esses grandes parâmetros aí já dão para a gente basear bastante coisa. Quando a gente fala de operação, a gente consegue associar parâmetros do veículo. Vamos puxar um pouquinho para o agronegócio. A gente tem parâmetros de operação do agronegócio, de pulverização, de percentual de elevação do hidráulico, outros dados que estão inferindo na operação, que a gente consegue levar e mapear essa operação, e saber se ela está sendo feita da forma correta, se aquele insumo está sendo bem aplicado, e se a operação está sendo bem feita, se eu tenho sucesso com essa operação. Então, isso tudo a gente consegue mesclar esses dados, transformar isso numa inteligência local, num equipamento, para consolidar esses dados de uma forma inteligente, e transmitir esses dados para a plataforma para a gente gerar esses BIs e realmente tirar proveito disso. Mas eu acho que, apesar de a gente estar falando desse volume tão grande de dados, o gestor, ele tem que ter, vamos falar o gestor mesmo, no final, a direção da empresa tem que ter uma luz vermelha, amarela e verde no final, para saber se ele para que está tudo errado, amarelo onde que a gente tem que corrigir, e verde está tudo certo. E as pessoas por trás, com o sistema, vão sabendo gerir essas informações. Porque senão vira um banco tão grande de dados que a pessoa não consegue analisar, a equipe não consegue trabalhar com isso. Então tem que ter foco também para gerar essas informações e saber em que direção elas vão tomar. Que bacana, hein? Eu entendi. Eu entendi que a quantidade de dados é imensa, é gigante, e o grande desafio, então, das empresas de sistema é justamente essa, né? É pegar esses dados e transformar em informações úteis. Eu acho que essas informações úteis realmente são, como você falou, são quando você sai alguma coisa do parâmetro. Eu acho que você não precisa ficar mostrando o dado o tempo todo. Tá esse RPM aqui, tá esse RPM aqui. Não. Você mostra quando saiu do parâmetro. Opa, subiu para 4.000 giros, e 4.000 giros eu não quero. Então, eu vou mostrar agora. Né? Eu vou ligar um alerta aqui, né? Eu acho também, gente, que é muito possível você pegar vícios da operação.
Então, conforme o Ivan vai falando, eu que gosto muito da história da gestão, e eu acho que é por isso que a gente se completa, conforme ele foi dizendo, eu fiquei pensando assim, nossa, eu consigo avaliar todos os motoristas, porque ele foi dando informações onde eu consigo avaliar como eles dirigem, não com o objetivo de punição, mas com o objetivo de treiná-los para fazer melhor. Fazer melhor o quê? Fazer melhor a minha operação. Então, aí você começa a triangular. E, por outro lado, eu tenho a informação que a gente chama de oficina do carro, né? Você tem a informação do que a forma de conduzir desse motorista danifica o carro em quê? Ou gasta mais combustível em quê? Claro que a cereja do bolo é o consumo de combustível. Essa é a cereja do bolo. E a identificação dos melhores motoristas. Mas eu fico pensando na importância do orímetro para uma máquina trabalhar. Mas também não adianta ela trabalhar 24 horas erradamente, até onde ela pode trabalhar 12 horas ao invés de 24, de uma forma mais acertada. São essas questões que, juntando as informações e cruzando, você tem uma gestão efetiva. Isso é fazer uma gestão efetiva. O duro é fazer isso chegar no gestor e chegar na diretoria. E são vocês que são os prestadores de serviço, nós não somos nada, nós somos a caixa preta. Eu digo que a gente não tem glamour nenhum, nós somos uma caixinha lá dentro, né? Mas a informação do que essa caixinha passa, eu tenho essa crise todo dia. Quando eu visito o cliente, eu falo, nossa, cadê o glamour do trabalho? O glamour do trabalho está na plataforma de software, em quem oferece, em quem presta o serviço final. A gente aqui está fazendo o trabalho duro, né? Mas é o fogão do restaurante, mas sem o fogão não sai a comida, então nós estamos ali. Mas isso é importantíssimo para fazer a gestão correta, com uma informação verdadeira e com melhor qualidade e menor dano, porque você não tem um monte de fio. Quando o Ivan fala assim, são sensores que tem que puxar fio, eu imagino meu carro completamente cheio de fio ali por trás, porque é isso, na prática é isso mesmo. E no caso da CAN são 2 fios só, né? É ligar 2 fios. No caso da CAN são 2 fios, claro. Ou ligar em alguns barramentos, né? Quando o rastreador tem 2 CANs, por exemplo, ele pode olhar para 2 barramentos. É isso, Ivan? Sim. Exatamente, isso. Até, Juliano, você vê, por exemplo, um equipamento nosso que é de entrada, o Overlock 6, mas é o mais popular hoje nosso aqui no Brasil, mais vendido, em que ele não tem tantas entradas digitais, mas é o mais utilizado justamente pela CAN. Então, ele tem ali a ignição, a CAN, a porta serial, que é utilizado junto com a caixa de som, alto-falante com rotograma, e trabalha muito bem, exatamente porque todas as informações são coletadas pela CAN. Então, a gente consegue trabalhar bem. Vamos lá. Acabaram de fazer essa pergunta justamente agora, no chatzinho lá. Deixa eu ver quem fez essa pergunta. Eu gosto de falar o nome da pessoa. É o Leandro França, tá? Como a Newtek atua para gerar uma biblioteca CAN para os seus equipamentos? A biblioteca CAN já existe, né? Porque a J1939 é padronizada, entendeu? Então, isso. Quando esse dado escapa, é justamente essa pergunta: dado não presente na PGN conhecida, o que fazer? Né? E agora, hein? Tem lá, a J1939. E agora, Ivan, quem responde? Eu ou você? Deixa eu fazer essa pergunta. Para o ímpar. Cada gavetinha que eu abrir vai ter o dado que eu quero, mas vai chegar um momento que o cara vai sair do padrão. A montadora vai sair do padrão, né? E se você correr todas as gavetas e não achar nenhuma gaveta que tem... A sua gaveta não estiver ali também. Então, o que eu faço? Mais ou menos isso. Mas não, funciona assim, olha, a gente tem um modelo comercial, não sei se a pergunta é referente ao modelo comercial ou se a pergunta é referente à engenharia reversa para pegar essa informação. Mas nós não... Então, é com o Ivan. Oi? Pode falar, depois eu complemento com a parte técnica. O modelo comercial é o seguinte, a gente trabalha com clientes que pegam a engenharia reversa e fazem a rede CAN reversa. E essa informação é do cliente. A gente trabalha, nós não estamos aqui para fazer propaganda do equipamento. A proposta era gerar conteúdo, que essa é a proposta que eu fico brigando há anos. Vamos gerar conteúdo, quanto mais as pessoas souberem, mais as pessoas nos utilizam. Mas a gente ensina os nossos clientes, sim, faz um treinamento com os clientes, e os clientes passam a fazer engenharia reversa. Uns melhores que os outros? Sim, porque
as pessoas são diferentes, e as pessoas se destacam de forma diferente. Você tem o primeiro aluno da sala e você tem um repetente na sala. Então, as empresas adquirem essa biblioteca é delas, nós não temos acesso a essa biblioteca. A gente não vende para o cliente final, lembra disso. Então, o que a gente faz é uma assessoria ao cliente, e o cliente trabalha com a biblioteca própria dele, excetuando-se os protocolos que a informação vem pública para todo mundo, como é o caso do protocolo J1939. Mas a gente trabalha mediante NMDA, não disponibiliza, não sei se o Leandro é o Leandro que eu estou pensando, mas Leandro, é isso, cada um tem a sua plataforma. Exatamente. E até a sua biblioteca, perdão, não a sua plataforma, cada um tem a sua biblioteca. Isso. E até completando, o que acontece a nível do equipamento, como que ele funciona, trabalha com isso? O nosso equipamento ele é programável. Então, o que o equipamento vai entender é qual PGN, qual gavetinha que eu vou pegar ali, qual dado que eu vou capturar, qual byte que eu quero pegar e qual que é o fator de conversão para ele. Então, por isso que, quando não está presente, ou seja, não tem uma referência técnica, uma norma para me apoiar, para eu converter esse dado, é necessário a engenharia reversa para fazer com que os dados que estão passando naquela rede de forma em hexadecimal, aqueles bytes, sejam transformados em dados em forma decimal, em valores reais. Aí é que é feita a engenharia reversa para quebrar esse protocolo da própria montadora, entender o que está passando ali dentro e levantar esses dados. Então, tecnicamente, é isso que é feito, que é o que nossos clientes fazem para consolidar essa biblioteca e completar esses dados quando é preciso. E essa operação, na prática, ela é feita ligando um computador no rastreador e fazendo algumas ações no veículo, é isso? Isso. O que acontece? Um dos nossos equipamentos, o Overlock 12, ele é um scanner também. Então, ele pode ser utilizado como um scanner na rede CAN para levantar as PGNs, todo o tráfego de dados na rede CAN, e assim poder identificar esses parâmetros que estão trafegando lá dentro e traduzir eles para fazer essa engenharia reversa. Você conseguir enxergar o que está sendo conversado entre as ECUs dentro do barramento CAN. Entendi. Agora eu vou dar uma dica aqui para quem trabalha com instalação, essas coisas. É uma pessoa meio rara, essa pessoa, né, que faz esse tipo de sniffer na rede CAN e tal. É uma pessoa, assim, que é bastante solicitada, não é, o Lucimar? É um profissional bastante solicitado, e quero esclarecer uma coisa também. A gente está pensando num modelo de negócio e preparando para isso, de que maneira disponibilizar essas informações que são snifadas, não sei se existe esse verbo, mas eu acho que é isso, vai fazer snifada. Eu uso essas esse informações. Se não existe, eu estou inventando, mas a gente já pensou em vários modelos de negócio, mas isso não inclui, em hipótese alguma, a biblioteca do nosso cliente, até porque vocês têm que pensar que a gente não tem acesso. A cada vez que um cliente liga e diz assim, eu tenho um projeto para uma frota, a minha pergunta seguinte é, você já sabe qual é a frota? Porque o cliente não sabe. E eu gostaria que ele soubesse, e ele dissesse assim para mim, 10 carros são desse modelo, 20 são desse, 50 são desse, 500 são desse. Quando ele diz 500 são desse modelo, vida resolvida, principalmente se for o mesmo ano, porque ele pega de um ou de dois, pegou de todo mundo. Eu já tive um cliente que falou, olha, eu vou fazer sniffer de CAN numa frota só de Fiats. Que bom, né? E todos são do mesmo ano, tudo é tudo igual, tudo, então tá bom, ele antecipou o trabalho. Quando o cliente dele tem uma frota muito variada, claro que é um trabalho mais difícil. Quem faz esse trabalho difícil de ir a campo? Que não é que ele é difícil, ele é trabalhoso. Ele não é difícil, nós estamos falando de uma coisa trabalhosa. Ele vai até lá de tênis, camiseta, laptop, um Overlock 12, ele não precisa ter mais que isso, ou deve ter outro tipo de scanner, eu nem não conheço, o Ivan deve poder dizer isso para vocês. Qualquer scanner, que a gente usa o Overlock 12, porque a gente tem em casa. Mas ele vai com o Overlock 12 que faz essa leitura, e a partir do momento que ele tem aquela leitura, ele pode ter de um ônibus ou de 20 ônibus, de um caminhão ou de 20 caminhões, isso depende da frota do cliente, eu não tenho acesso à frota do cliente, a gente não sabe. A gente desconhece qual é, mas estamos pensando num modelo de negócio disso. Muita gente diz assim, como é que eu aprendo a fazer o sniffer? Eu vou dar uma resposta que pode ser que as pessoas digam que não é isso, mas eu acho que aprende a fazer o sniffer fazendo 10 vezes direito. Depois você aprendeu.
É prática. É claro que os cursos aperfeiçoam, é claro que uma mente lógica vai fazer diferente, vai fazer melhor, mas eu acho que aprende a fazer como aprende a tabuada, gente. Aprende, a gente não aprende. Não sei se decorou, se aprendeu. É isso, tem que ir em campo e tem que fazer uma vez ou duas sem medo de ser feliz. Porque fica uma história de que, esse trabalho é difícil. Não, esse trabalho não é difícil, tem que fazer. Ele vai errar a primeira vez? Vai, mas não vai danificar nada se errar. É ter alguém que oriente para fazer isso. Tem vários cursos de campo. A gente não dá curso de campo, porque não dá para fazer isso. Eu gostaria, mas não dá. Então, a gente não consegue dar curso, mas a gente ensina na prática como isso é feito para os nossos clientes. E eu acho que todo fabricante deveria fazer. Pronto, agora os meus amigos fabricantes vão mandar as carinhas, mas eu acho que não tem outra forma, não tem outra maneira. A maneira é essa, tem que pôr a mão na massa e aprender. É um laptop? Sim, e boa vontade. E pegar a informação e atenção, não desfocar para saber o que vem por aí. Faz em 5 minutos? Não. Faz em um dia? Faz, né, Ivan? Talvez, sim. O normal é um dia, mas pode chegar casos em 3 dias. Mas e aí você tem, tudo bem, mas aí eu tenho na biblioteca a receita daquele modelo de carro. Exatamente. E com isso eu vou agregando e vou enriquecendo. A gente tem, mas eu não tenho o equivalente ao que todos os meus clientes juntos têm, porque eles estão fazendo diariamente isso. Exatamente. E o que a gente tem feito é ajudado cada vez mais com que eles, capacitando ele cada vez mais, para que eles consigam aumentar suas bibliotecas e avançar nas soluções. A gente tem total interesse que as pessoas saibam fazer a RedCam e pegar a RedCam. Quanto mais pessoas souberem fazer isso, mais a gente vende. Mais eu vendo, mais os demais vendem. É claro que a gente quer que faça isso, mas é uma mão de obra escassa. A Renata, que deve estar aí no grupo, que é uma desbravadora ela chega com novidade, é outra que pensa fora da caixinha também. Às vezes ela pensa tão fora da caixinha que eu não sei fazer o jogo da velha, porque ela tem a metade da minha idade. Então, ela vive dizendo, vamos ensinar. Eu falei, olha, eu estou à disposição para ensinar, para que as pessoas saibam. Quanto mais souberem, o Andrade faz isso com a gente super bem, mas quanto mais souberem, mais feliz nós estamos, porque implica numa venda maior e mais rápida, porque as pessoas sabem usar. O Andrade está aí também, né? Tá todo mundo aí hoje. Opa, né? Sejam bem-vindos a todos aí. Pessoal, curtidinha, por favor. Curtidinha ali, 65. Eu estou me sentindo uma influencer, é assim que diz? Eu sei como é que chama, uma blogueira que dá uma curtida aí. Diz de que cidade você é. O pessoal passa a curtir mais. Agora, né? A Renata até fez uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta para o final, tá? O que as empresas de rastreamento podem fazer para entrar nessa área? Mas você vai responder isso aí no final, viu, Lucimar? Que tem um slide bem interessante para você dar uma comentada, inclusive você vai colocar essa resposta, né? Mas, vou tentar, né? Isso é na minha opinião, mas vou tentar. Mas agora, eu tenho mais um slidezinho aqui para a gente comentar, que realmente eu acho que eu participo de grupos, eu participo de debates, eu converso com as pessoas bastante, e eu vejo que realmente falta um pouco de mão de obra lá na ponta em relação a esse tipo de situação, tá? Do RedCam, da telemetria CAM, né? E eu até queria que o Ivan também comentasse um pouquinho sobre esse slide aqui, ó, instalações de telemetria CAM. É difícil? É fácil? É mais fácil do que as sensorizadas do veículo? Fala um pouquinho para a gente. Legal, é um bom tópico esse. Como a gente disse, são 2 fios. Então, em termos práticos, é bem mais simples de instalar do que, depois do ponto escolhido, é mais simples de instalar do que o sensorizado, que eu vou ter diversos fios em que eu vou ter que ligar até no sensor, instalar sensores. Então, no ponto de vista prático, é mais simples. Porém, o cuidado que se deve ter é no ponto de instalação, escolher bem esse ponto de instalação. A gente, quando trata desse ponto de instalação, sempre fala muito em tentar entender como a rede funciona. Então, a rede trabalha essa comunicação entre as ECUs, transferindo esses dados, e esses dados principais para a telemetria,
a gente vê que eles são mostrados no painel. Então, muitas vezes a gente vê, vamos pegar o básico para telemetria, vamos pegar de veículo pesado, que a gente vai ter mais dados, mas pega RPM, velocidade, odômetro, orímetro, consumo, isso tudo ali no computador de bordo do painel a gente tem acesso. Ou seja, chega para uma reticam no painel. Então, muitas vezes, atrás do painel, a gente consegue pegar isso com uma boa segurança e confiabilidade. Muitos já tem até uma tomada ali, plugs de derivação que a gente consegue trabalhar em cima. Alguns veículos têm alguns gateways, então a gente pega depois desses gateways que eles unificam algumas redes e a gente consegue. Muitos perguntam, e a tomada? Posso pegar na tomada BD? Pode, porém nem sempre, quando a gente fala do broadcast da rede, ou seja, a conversa das ACUs, essa conversa vai passar na tomada. Muitas vezes a tomada, ela tem um gateway antes e ela vai trabalhar sobre requisição. Então, se é para trabalhar sobre requisição, sim, a tomada é uma opção. Para veículo leve, algumas vezes o broadcast passa também pela tomada. Ou seja, essa conversa das ACUs estão passando pela tomada. Mas muitas vezes ela é um ponto um pouco isolado da rede. Então, ela só vai trafegar a informação se você tiver alguém requisitando e dando hack ali na rede. Então, é interessante isso também. E algumas montadoras, inclusive, têm pontos aconselháveis para telemetria, tanto de veículos pesados, quanto agrícola também, pontos já próprios para uma tomada para campo de telemetria. Isso é bem interessante também. Ivan, bem legal. Lançaram uma pergunta aqui, algumas pessoas comentaram aqui, eu não vou conseguir saber todo mundo que comentou, mas Arthur Aquino comentou, o Leandro também comentou, sobre uma criptografia da Fiat, que está vendo aí agora, ou vai haver. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa criptografia na rede CAN aí. Você não vai conseguir recolher os dados, é isso? O que acontece é que hoje os dados, cada vez mais as montadoras têm trabalhado para trabalhar com dados proprietários. Então, muito já se dificulta um pouco para pegar esses dados. Então, eles têm os seus interesses em ter sistemas de rastreamento de telemetria deles também, porém, vai dificultar essa engenharia reversa. Então, existe isso que vai trazer um pouco mais de dificuldade para capturar esses dados, assim como existe hoje quando a gente está falando das PGNs proprietárias. Então, realmente, é um ponto que existe. Porém, eu acho que a gente volta numa questão que é assim, a informação é valiosa, o valor está na informação. Então, quando uma montadora disponibiliza a informação, ela está disponibilizando aquilo que ela pode vender. Então, a tentativa, é claro que tem interesse comercial nisso. Eu fico pensando um dia que a gente vai, por aplicativo, comprar essa informação, mas acho que não tão já. A gente está falando de um país que é extremamente rodoviário, que infelizmente não faz transferência de carga por ferrovia. Então, um país extremamente rodoviário, que tem interesse na venda do combustível, que tem interesse comercial, que tem interesse na venda dos veículos, dos ativos, e que trabalha com frotas muito antigas. Se a gente pegar a história do ônibus, que eles têm que trabalhar 10 anos com a frota e depois trocar, nós estamos falando de ônibus de 2020, de 2010, que nós estamos trabalhando com esse ônibus e que as pessoas não trocam. Então, tem muito mercado ainda por um tempo? Sim, por um tempo. Tem que planejar o futuro? Sim, tem que planejar o futuro. E é possível quebrar os protocolos. Tanto é que a gente faz. Precisa saber fazer. De novo, a mão de obra que tem interesse em fazer isso. E com isso você tem a biblioteca e consegue atender o seu cliente. A gente não vai sair por aí quebrando o protocolo de todos os ativos por livre e espontânea vontade. A gente faz isso quando tem um cliente por trás, com uma frota grande e que vai fechar um contrato conosco, tá bom? Então, eu faço de tudo para atendê-lo, senão não tem por que fazer. Acho que até, Lu, um ponto interessante que você chamou é que as montadoras têm interesse e têm valor nessa informação. E muitas levantam o sistema para vender isso hoje já. E é um ponto polêmico que o pessoal levanta, mas que, por mais que essas empresas levantem essas informações, tragam isso e disponibilizem, elas não conseguem fazer o que o integrador nosso hoje consegue, o prestador de serviço que agrega o hardware hoje consegue. Porque o que ele faz? Ele entende a necessidade do cliente
ele coloca essa inteligência do cliente, entende a operação dele para levar informação do que o cliente precisa, não informação genérica de diagnóstico do veículo que vai estar num painel simplesmente por estar. Uma outra questão é que os clientes, hoje a frota no Brasil é muito heterogênea. Então, uma mesma transportadora, o mesmo frotista não tem o mesmo padrão, a mesma marca de ativo. Então, isso também dificulta muito essa entrada das montadoras por esse lado de padronizar esses sistemas de telemetria. Olha só. Isso me lembra, desculpa, Ivan, na Fenatran a gente teve a oportunidade de conversar com um dono de vários caminhões, e eu perguntei para ele por que ele mudava, se era preço, por que você tem 500 caminhões Volvo, 300, que podem parecer perguntas ignorantes, mas para mim elas me agregam conhecimento e eu acho que a gente tem que fazer. E ele me disse porque eu faço comparativo dos veículos, no sentido de saber qual funciona melhor. E aí isso veio na minha mente, mas será que adianta você ter marcas diferentes ou você também teria que ter marcas diferentes fazendo o mesmo caminho? Porque daqui para Natal, levando, sei lá o que ele leve, desce com sal, leva eletrônico e desce com sal, o cara que sobe, então eu deveria ter um Volvo, um Mercedes, fazendo a mesma coisa para poder comparar qual tem o melhor desempenho. Na questão dos ônibus, na mesma linha de ônibus eu teria que ter marcas distintas para ver se tem o mesmo desempenho. Eu saí pensando isso. Isso é o valor da informação. A informação é o que vale. A gente está falando disso há muito tempo, e, de novo, de CNPJ para CNPJ. Nós não estamos contando a história da tia, nós estamos falando da informação que acontece e que tem valor comercial, que tem um valor para, na hora da gestão, gerar menos custo. Em hora alguma ele vai receber dinheiro pela informação, mas ele vai gastar menos, o que dá na mesma, né? É fazer a engenharia reversa na economia do custo. Com certeza. Realmente esse ponto principal. Economia de manutenção e de combustível, principalmente, que é onde mexe muito no bolso, e disponibilidade do ativo. Você vai ter um ativo disponível ali que vai garantir que uma frota segura. Então, interfere diretamente na condução, na forma de condução de equipe. Então, é um ganho bem grande mesmo. Uma forma segura. E às vezes a redução da frota, eu fico bem surpresa com, a gente não conhece o cliente final, mas às vezes acontece do cliente contar, eu pude reduzir em 10% o volume da minha frota. Ninguém é feliz por ter 500 ônibus. Se ele consegue fazer com 450 o mesmo faturamento do que com 500, agora tem que mostrar isso para ele, e mostra isso para ele através dos BIs. E daí economizando combustível, fazendo um monte de situações, melhorando a dirigibilidade do motorista, né? Então tudo isso faz parte do pacote, né? Tem uma pergunta aqui, quantas portas-CAM podem ser monitoradas simultaneamente no equipamento de vocês? César Menezes, acho que 2 é suficiente, né, Ivan? Tá, hoje no Overlock 6 e no Overlock 12 a gente tem uma porta-CAM, e no Overlock 8 a gente já tem 2 portas-CAM. A gente já traz 2. Até interessante trazer esse tema, porque 2 portas CAM é de conhecimento de quem já trabalha com a rede, com telemetria CAM, que muitas vezes você faz sniffer numa rede, encontra alguns parâmetros, faz sniffer em outra rede do veículo. Até foi uma pergunta da Renata, por que 2 veículos no mesmo veículo tem duas redes ou mais? Você faz sniffer numa rede, faz em outra. Você, às vezes, achou todas as informações que você precisa, mas está faltando uma. E na outra rede, você achou essa uma, mas não tem todas. Aí fica naquele dilema, pego dessa ou pego da outra. Então, as 2 redes é exatamente para isso, para a gente conseguir pegar dos 2. Quando a gente está falando da linha agrícola, muitas vezes a gente tem uma rede do próprio trator e a gente tem uma rede Isobus, que é do implemento, que trabalha as informações entre, por exemplo, o trator, o sistema de dashboard de display do trator ali para controlar uma pulverização, uma plantadeira, uma colheitadeira, é uma rede separada. Então, por isso, a segunda porta CAM. Então, por isso a gente monta essas 2 portas. E também, em alguns casos específicos, mas muito raro, por exemplo, uma 485 de uma 1708 também pode acontecer. O Silmar Silva fez um comentário interessante aqui, que é o que eu falei.
falta mão de obra para instalações. Se tiver alguém que trabalha com instalação do Overlock, entre em contato comigo. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Tem uma frota de 100 caminhões com filiais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Ai, que bacana. Eu acho curioso, porque o cliente desse nosso cliente, está sedento pela informação. Eles ligam para nós, gente, direto, dizendo, vocês vendem direto? A gente não vende direto. Porque não tem braço para abraçar tudo isso, e porque não tem plataforma de software, não temos instaladores, a gente não compra chip, quer dizer, tudo que compõe a solução do que vocês vendem, de novo, a gente é a caixinha preta. O que primeiro leva a bronca, porque o negócio para de funcionar, o cara liga e fala, o equipamento não funciona, é o que mais a gente escuta, o equipamento não funciona, quando na verdade tem uma cadeia de informações que junta nisso. O cliente está sedento para reduzir custo e para saber fazer gestão. Eles não sabem, a gente tem que tomar uma realidade que nós estamos no Brasil, né? E as pessoas não foram educadas para isso, a faculdade de logística é muito recente, o gestor de frota é aquele mecânico super bom que deu certo, porque ele era muito bom e ele virou o gestor da frota, mas ele também precisa ser treinado, ele também precisa aprender. A gente está falando realmente de educação, de prática e de aprender, não é simples. E num tempo de informação tão rápida, não dá para trabalhar 8 horas e achar que aprende com isso. Tem que trabalhar 8 horas e estudar um tanto. O Ivan estuda pra caramba, eu estudo pra caramba em outras áreas, sempre, né? Hoje de maneira mais fácil, mas sempre, aprender. Ó, tem alguns comentários aqui e algumas perguntas que todas elas têm relação, tá? Começa com o Douglas, ele fez um comentário dizendo que a sensorização está acabando e vai partir tudo para CAN, e eu acho que é verdade, tá? Aí o Marinho falou que teve um problema com instalação com o Scott Lock, né? Não, Scott Lock tem um acessório que não precisa mais clipar, né? Aí tem uma pergunta aqui embaixo, que é justamente isso, perguntando para o Ivan, o Glaucio perguntando para o Ivan. Ivan, fala da relação Redcam versus garantia de fábrica dos veículos. Essa intrusão de você colocar uma conexão na Redcam, ela pode incorrer da perda de garantia, é isso? Tá, vamos lá. O que acontece? Exatamente, às vezes, em alguns pontos, pode acontecer isso. Muitos integradores e até o cliente final tendo acesso à concessionária, o que eles fazem? Chamam a concessionária e falam qual seria o melhor ponto para instalar. Então, faz um comum acordo com o concessionário que vai dar essa garantia para ter um respaldo técnico desse melhor ponto de como fazer essa instalação. É um dos pontos que é levantado. Existem, às vezes, tomadas, pontos que podem ser tirados derivações para fazer a instalação da Redcam, com conectores bem feitos, com conexões seguras. Isso é realizado. E outros pontos que são levantados são quando eu não posso de forma alguma danificar o fio, eu posso ler de forma indutiva. Então tem comentaram aqui também. Um monte de gente comentou aqui, tá? O Rodrigo comentou aqui, o Andrade isso, também, legal. Tá todo mundo comentando aqui. O pessoal tá bem por dentro das coisas. Opa, legal. Show. Então a gente tem uma forma indutiva. Então é uma mesclagem indutiva capacitiva em que a gente consegue, sem violar o próprio fio, colocar o fio passando por dentro desse periférico, como se fosse um pendrive mesmo, bem pequeno, e a gente consegue ler o dado que está sendo transferido ali dentro. Então a gente coloca próximo de um SCU e consegue capturar esse dado. É uma possibilidade também. Agrega um pouco mais de custo na instalação, mas a gente preserva a garantia do veículo. Legal. Então vamos lá, vamos continuar aqui com nossos slides aqui. Eu acho que só resta um slide para a gente comentar, a gente já até estourou um pouquinho o nosso tempo, mas está bem interessante, eu estou aprendendo bastante aqui, e depois ainda tem as perguntas que eu vou mandar para vocês diretamente, tá? Legal. Mas a Lucimar ficou de dar umas dicas para nós, né? E essa dica justamente é essa, né? Oportunidade de negócio com telemetria CAN, né? Aonde está a oportunidade de negócio? Aonde eu tenho que olhar para o mercado, Lucimar? É no agro? No transporte coletivo, ônibus, aonde? No transporte de carga? Bom, gente, quero contar para vocês que o Juliano falou que eu ia dar essa dica 10 para 7h20, quando a gente entrou. Então, eu acho que eu não tenho dica. Eu tenho a minha opinião.
o webinar todo, durante a live toda, né? Eu acho que a gente está dando já nesse durante, mas eu acho que eu tenho uma lição, que é uma lição de casa para todo mundo pensar, que é a mesma que eu faço na medida em que eu vendo um produto e eu estou ali para vender esse produto, eu vendo o produto sempre pensando para quem eu estou vendendo, por quê e para que isso vai servir. Mas voltando no primeiro tópico, que eu acho que é fundamental a gente pensar, que é consenso e todo mundo concorda, que informação tem valor e que a gente tem que agregar valor grifado na informação. Eu acho que, partindo desse pressuposto que está todo mundo no mesmo time, e partindo do pressuposto que o cara que está do outro lado, o gestor de frota, para quem vocês vendem, ele não tem essa informação esmiuçada, e ele não tem por N motivos. Ele não tem porque o gestor não sabe fazer, ele não tem porque o gestor não quer se envolver em atritos com o colega de trabalho, ele não tem porque um motorista auxilia o outro e aí eles vão driblando a informação. É um contexto que impede que essa informação chegue limpa, para que ele possa tomar uma decisão correta. Partindo desse pressuposto, eu vejo 3 áreas de atuação, aí 3 ou, não sei se 3 ou 4, tem a frota leve, mas eu vejo algumas áreas de atuação e dentro disso, Ivan, me ajuda a dividir aí se eu me equivocar, mas eu vejo o seguinte, quando a gente fala de caminhão, dentro de caminhão nós estamos falando do cara que faz a gestão de risco, que é uma coisa, do cara que faz a transferência de uma mercadoria refrigerada, que busca outros dados, outras informações são importantes para o cara do refrigerado, que é diferente da informação que é importante para o cara do gestor de risco, que é diferente da informação para o cara que carrega carga viva. Outro dia eu estava lendo a respeito de carregar carga viva e ainda fiquei pensando com os meus botões, mas o que é carga viva? É nessa hora que eu chamo o Ivan, né, no WhatsApp, e falo, Ivan, estou lendo aqui sobre carga viva, viva o quê, né? Mas que eu comecei a ler sobre isso. Nós estamos falando de caminhão, de gestão de caminhão, com diferentes pontos de informação para essas diferentes cargas. Quando a gente fala de ônibus, que a gente domina bem, nós podemos falar de ônibus rodoviário que busca uma informação, de ônibus urbano que busca outras informações. Em comum, talvez eles tenham a localização, mas não mais do que isso. Quando a gente fala ainda de ônibus, nós podemos estar falando de ônibus de fretamento, que busca outras informações, mas tudo isso dentro de uma frota de ônibus. A gente sentiu na pandemia uma queda grande com a frota de ônibus, por razões que todo mundo sabe, o ônibus parou. Então a gente sentiu a queda da frota de ônibus e um aumento elevadíssimo do agronegócio. E aí o Ivan começou a trazer informações do agronegócio, que eu domino menos, o Ivan pode detalhar isso para vocês, mas é a mineradora, o reflorestamento, o negócio agro em si, a colheitadeira, o quanto ela trabalha. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de informação para que essa informação chegue no gestor e do gestor na diretoria, seja a diretoria dono, a diretoria efetiva, o CEO, sei lá quem é. Porque qual é o objetivo? Gastar menos. O objetivo sempre é fazer melhor gastando menos. Esse é o objetivo que a gente tem. E esse cara não tem essa formação. Esse cara não consegue levar a pessoa, não estou falando de todos os gestores, pelo amor de Deus, nem conheço todos, mas quando acontece deles nos pedirem uma visita, acompanha numa visita, porque o projeto é grande, e vamos até lá no cliente final, eu já fui visitar, eu acho que 50 empresas de ônibus, eu diria para vocês, é incrível como cada um quer uma coisa. Eu fico pensando assim, mas todo mundo é de ônibus, como é que eles querem informações tão diferenciadas? Mas cada um dá valor a uma coisa, e às vezes não dá valor a alguma coisa que eu tinha certeza que era muito importante, e aí ou ele me explica que não é, ou ele diz, obrigado porque eu não pensei nisso. Eu acho que o grande segredo, ou a cereja, o grande barato da história da gestão, é você conseguir vender o equipamento não com o objetivo da segurança. Eu não estou, em hipótese alguma, a gente não está aqui para falar de segurança, eu não estou desfazendo das pessoas que estão ali monitorando se o veículo foi roubado ou não, porque aí a gente entra na discussão do R$29,90, que isso é o dos R$29, que é uma discussão no grupo do rastreamento que eu já não entro mais, porque nós estamos falando de se o veículo for roubado, nós não vendemos isso. A gente vende gestão, a gente vende diminuição de custo. Eu não tenho um cliente, absolutamente nenhum, que não tenha dito para mim, instalei na frota tal e nós tivemos redução de custo.
Pode ter 5%? Pode. Pode ter 20%? Tem gente que diz que tem 20%, que comprova para o cliente que teve 20%. E com esses 20% que esse cara teve de redução de custo, ele pagou o equipamento e paga a mensalidade, e isso é mutável. Porque não é que você fez uma gestão hoje, amanhã você não faz de novo. Você controlou hoje, amanhã você não controla de novo. Você controla sempre. Como a gente controla as nossas contas mensalmente. Você põe prioridades. E eu acho que essa é a grande sacada. É pegar o cliente no colo, é conseguir atender o cliente 1 a 1. A gente cresceu bastante eu tenho 20 anos aí nessa área, atribuo entender disso porque eu sou irmã de homem, eu sou filha de pai que gostava de carro, eu precisei aprender isso, né? Mas eu acho que essa questão é você conseguir pegar esse teu cliente no colo e levar a informação para ele dentro daquilo que ele quer ouvir. Não adianta se afastar e de não estar junto. Eu costumo brincar que eu falo que o Virlock e o que nós vendemos não é para ficar, não é para namorar, é para casar. É para casar e manter o cliente sempre com vocês. Alterando com a tecnologia, sim. Levando mais informação, sim. Todo dia tem uma coisa nova. A cada um que vem nos contar a telemetria que faz, a gente tem aí assistindo a live uma pessoa que eu sou fã do trabalho que faz, que eu vou tomar liberdade de falar, que é o Davi, que é Mova e que deve estar nessa live, mas que ele faz esse trabalho de se preocupar com o que o cliente quer ouvir. Muita gente fala assim para mim, mas por que ele dá certo? Porque ele escuta o que o cliente quer ouvir. Não adianta, o segredo é esse, não adianta você levar para alguém aquilo que ele não vai comprar. A gente tem que saber o que vende, para que vende e quanto custa isso. O quanto custa é consequência. É fundamental saber os vendedores novos, que são da geração que não é a minha. Eu costumo dizer que isso chama identificação de necessidade do cliente. A turma jovem chama isso de dor. Eu acho engraçado isso, mas a dor do cliente, então eu vou descobrir qual é a dor do cliente. A dor do cliente é o que ele quer comprar. E não adianta você levar o remedinho que não seja para a dor dele. É isso. Eu acho que a lição de casa, para cada um pensar em casa, que é a que eu faço todo dia. O que o mercado está pedindo. Além do avanço da tecnologia, que a gente tem que pensar, quando cai o 2G, vira 3G, vira 4G, o que muda? Além disso, e hoje em dia cada vez mais, porque está todo mundo mais conectado, esses 8 meses de pandemia gerou uma necessidade muito maior de uma internet que funcione, todo mundo pedindo rede LoRa, porque está todo mundo conectado. É a maneira que a gente tem de se comunicar. Pensar de ficar sem internet, eu já perguntei para o Ivan porque ele estava na empresa, ele falou, porque vai trocar o cabeamento da net em casa. Eu falo, meu Deus, se trocar o cabeamento lá na minha casa, eu estou perdida, porque a gente não consegue ficar sem, né? Num momento em que está todo mundo cada vez mais conectado e com informação rápida, eu não tenho dúvida de que vence aquele que atende o cliente com rapidez, com agilidade e levando o remédio certo para a dor dele. Não adianta levar porque é mais barato, então eu vou levar aquele outro que é mais barato, depende de para quem você vai vender. Quantas vezes os clientes ligam na empresa e falam assim, mas eu só quero localizar o meu carro, e a gente fala, ligou no lugar errado, não ligue aqui, é que eu não posso ficar citando nomes, mas eu vivi indicando, olha, liga lá e pede lá, porque o que você está buscando, a gente só trabalha, eu não tenho equipamento sem Redcam, a gente só trabalha com informação. E o segredo, acho que leve o remédio certo para a dor do seu cliente. Mas para isso, precisa perguntar para o cliente onde dói. E onde dói é fazer consulta, gente. É ir no cliente e falar para ele onde está seu problema, o que você está querendo resolver. Porque ele conta. Eles vivem contando. Eu tenho... Desculpe. E muitas vezes o que a gente vê acompanhando clientes é que os próprios gestores não sabem dessa dor, sabem do problema, mas você vai entrando a fundo dentro da oficina, dentro da operação, e quem vivencia que sabe disso. Então, às vezes, as informações mais valiosas para quem vai prestar esse serviço está dentro da operação, dentro de uma manutenção, dentro de quem vivencia o processo, e não chega na gestão. E muitas vezes não chega porque não tem acesso à informação, não tem essa transmissão do dado, não tem um BI, não tem uma transmissão, uma consolidação dessas informações.
e quem está vivenciando consegue trazer isso. Há muito tempo atrás, tipo uns 10, 12 anos atrás, aí eu olhava para as empresas de rastreamento na Europa e tal. Eu sempre fiz parte dessa área, né? E eu via que estava todo mundo lá com um foco imenso, né? No consumo de combustível, foco em manutenção, é porque eles não têm os mesmos problemas de segurança que a gente tem aqui. E aqui a gente sempre ficou focado bastante em segurança, né? Muito em segurança. E agora a gente está acordando para uma série de situações. Começou essa guerra de sub-R$50 para a área de segurança, então todo mundo falou, opa, eu preciso de dar uma diversificada e começar a buscar novos caminhos, né? Então, a pergunta é... Juliano... Exatamente o que a Renata perguntou antes. Como eu sou uma empresa de rastreamento, ou eu sou uma empresa que tem um software, como que eu entro nessa área de RedeCam? O que é que eu preciso ter e fazer para entrar nessa área? Lucimar e Ivan. Vou deixar a Lu responder, mas eu queria só completar uma coisa antes da sua fala, Juliano, que é o seguinte, muitas vezes nossos clientes precisam ter realmente um sistema, um rastreamento, um sistema de segurança, e querem adotar telemetria, mas são focos diferentes dos integradores. Então, ele entra com uma telemetria para controlar essa condução, para ter uma economia de combustível, e essa economia paga o sistema de telemetria mais o sistema de segurança. Então, isso é comum. Então, realmente é de prática do mercado. Desculpa, Lu, pode entrar. Não, imagina. Eu acho que, assim, as pessoas falam de telemetria e eu penso assim, se telemetria é medir dados, que é o que ela quer dizer, eu continuo pensando assim, ela quer medir dados para quê? O que eu faço com essa informação? Enquanto a gente não tem essa resposta, não dá. Eu falo muito com a Renata, falo com ela acho que todo dia, né? E a gente sempre diz isso, que essa briga dos R$29, então eu vou vender a 28, vou vender a 27, isso é preço. E aí, de novo, informação é valor, e a gente tem que agregar valor. Hoje eu li no próprio grupo do monitoramento, alguém que fez um comentário, eu não sei nem quem é, mas alguém que fez um comentário, acho que uma BMW vale mais do que um Chery por algum motivo. Eu me senti bem tonta, porque eu tô achando que o Chery é o melhor carro que eu poderia comprar agora. E aí eu falei assim, nossa, mas eu acho que então eu deveria ter uma BMW, porque a BMW é melhor. Mas ao mesmo tempo que eu entendo de dados, não necessariamente eu entendo de carro, né, que eu não gosto, mas de comprar carro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas é isso, é você agregar valor. Como as empresas se preparam, sem dúvida é treinamento, sem dúvida é leitura e sem dúvida é relacionamento com o cliente. Eu não acredito na possibilidade de empresas que se firmam no mercado sem relacionamento, exceto você diga assim, eu vou montar uma empresa por 1 ano para vender 1 milhão de sei lá o que, de hardware que vem não sei da onde, uma coisa é vender um rastreador, e aí eu vou vender por $20, não sei, e vou vender aquilo e vou ganhar dinheiro com isso e saio do mercado. Pode ser uma proposta de vida de algum empresário que faça isso, mas se você busca fazer com que a sua empresa dure mais do que os famosos em 3 anos, fecha. Dizia o Sebrae, agora acho que fecha em 6 meses com a pandemia, mas dizia o Sebrae, em 3 ou 5 anos fecha. Se você pretende fazer uma empresa que funcione, que siga, eu me pergunto a mesma coisa, porque nós temos 20 anos de mercado, e eu falo, como é que a gente se mantém há 20 anos? Entendendo qual é a dor do cliente, ou identificando a necessidade do cliente, porque eu sou da outra geração, de identificar o que os clientes estão buscando e oferecer isso para ele, e lançando eu lanço o desafio. Eu duvido que num teste de 30 dias, que não precisa nem de 30, mas que num teste de 15 dias, você não demonstre que monitorado e treinado, esse cara economiza. E quando ele economiza, ele fecha o contrato. Ele não vai pagar sei lá quanto custa uma telemetria, R$120, vamos pensar assim, R$100, numa média, talvez 90, claro que são estados diferentes, mas eu já vi de vários preços, mas ele não vai pagar isso por mês por carro, ele vai economizar isso porque ele vai fazer uma gestão melhor. E eu não tenho dúvida disso. Então, tá aí a resposta para você, é fazer com que esse empresário, desculpa o termo, mas tire o bumbum da cadeira, porque precisa tirar, tire o bumbum da cadeira e identifique o cliente que ele está buscando. Não adianta querer enfiar as coisas nas pessoas.
Eu acho que a gente tem que fazer um contrato de prestação de serviço. Se o mundo está indo para o serviço e tudo é para o serviço, você mantém a locação daquilo que te interessa. Senão você não mantém. Eu entendo que esse é a sacada. Então, acho que tem que pensar o que vende. A sua empresa pretende vender o quê? Ela vende serviço? O que vende? Como vende para quem? Né? Lição número 1. Para quem eu vou vender isso? E aí o resultado é quanto isso custa. Isso custa o valor daquilo que você agrega. Show. Acho que realmente é isso. Show. Pessoal, a gente passou até um pouquinho do horário, tá? Eu deixei até aqui um contato, quem quiser entrar em contato com a Newtek, dá uma escaneada nesse QR Code aí, ó. E já o contatinho da Newtek com o WhatsApp já vai para dentro do celular e tá ok, tá? Eu nem sabia que eu tinha isso. Vocês que fizeram isso? Não, fui eu. Olha. Mas, pessoal, obrigado, Lucimar. Muito obrigado, Ivan. Imagina. Tá? Nós que agradecemos, Juliano. Foi bastante legal. Pessoal, obrigado também. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por vocês. Estamos à disposição. Gosta muito, viu, Juliano? Pois é, dois apaixonados, a gente fala disso o dia inteiro, eu adoro, porque o trabalho dá resultado, não tem jeito, a gente vive falando, a gente não consegue parar de se falar no fim de semana, porque dá resultado, sabe, você vê os clientes crescendo, os clientes falam, eu não perdi o cliente está aqui comigo, eu acho que esse é a grande razão. Jogada. Essa é a grande jogada, é isso aí. Verdade. Obrigada, viu, gente? Boa noite, muito obrigada. Qualquer Boa dúvida, noite, pessoal. A gente está à disposição também. Valeu. Obrigadão. A central de vendas exclusiva do CT Segurança você já conhece. Um fabricante por 15 dias com uma oportunidade imperdível. Então, e esse mês a gente está aquaqui com a Access Run, mas presta atenção porque além de tudo isso, tem mais ainda. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Donato Cardoso e vim aqui contar para vocês uma super novidade da Access Run. A nossa primeira corrida de vendas. Uma corrida diferente, onde todo mundo pode chegar em primeiro lugar. E vai acontecer de 1º de outubro a 31 de dezembro. Aquele que atingir 50 contas Access Run ganhará em dinheiro uma bonificação de R$10.000. Atingindo 25 contas, você poderá ganhar R$5.000 em dinheiro e 10 contas R$2.500 em dinheiro. E além disso, você pode garantir uma receita recorrente. É isso mesmo, mensalmente uma receita recorrente de até R$13.000. Garanta sua independência financeira e venha correr junto conosco. Encontro todos vocês na linha de chegada. Um forte abraço e até lá. Composta desse equipamento OTS capaz de reconhecer smartphones e smart cards sem necessidade de seleção de portas ou pareamento. Também não depende de infraestrutura, nem de placas controladoras, nem de grandes servidores. Junto com a Access Run, nós também entregamos um aplicativo mobile capaz de enviar e receber convites, fazer reservas de espaços, receber pushes de notificações de todos os seus convidados, com funções de pânico, relatórios em real time e outras séries de vantagens. Além de tudo isso, nós também entregamos uma plataforma chamada Admin, onde os administradores dos espaços, como condomínios, empresas, coworkings, podem configurar e gerenciar todas as suas regras de negócios de acesso, personalizar os convites que serão enviados pelos seus usuários, configurar os seus espaços como controle de capacidade, todas as questões sanitárias relacionadas ao Covid, assembleia virtual, controle de correspondências, recados, envios automatizados de e-mails e pushes, enfim, uma plataforma muito completa. E para que tudo isso funcione, a gente também entrega para você, distribuidores e integradores, uma plataforma Manager, onde você pode gerenciar todas as suas contas, ativá-las, desativá-las, ver os status dos seus equipamentos, como o seu cliente está funcionando, se há necessidade de alguma intervenção técnica. Seja bem-vindo ao mundo Access Run.